O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Veja, aqui fala de uma bem-aventurança e fala de algumas promessas. Então, o salmista ele começa dizendo assim: olha, bem-aventurado aquele que anda no Senhor, né? Não anda no conselho dos ímpios, e que tem prazer na lei do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui já de cara, irmãos. Eu quero dizer que isso aqui está falando de mim e de você. Se você está nessa manhã aqui, irmão, é porque você tem prazer na palavra do Senhor, sim ou não? Amém? Essa palavra é para mim e para você. E veja, quando a Bíblia fala do justo, está falando de quem, irmão? De nós. Por quê? Por que nós somos justos, irmãos? Porque a gente é bonitinho? Que a gente toma banho? Não, nós somos justos porque Jesus Cristo colocou a sua justiça dele em nós. Amém? Jesus Cristo foi o único que cumpriu toda a lei do Senhor. E a Bíblia fala que ele nos deu a salvação e a sua justiça. Então deixa eu dizer, você pode hoje com toda certeza afirmar que você é justo. Ah, pastor, mas eu falo. Não tem nada a ver com você. Tem nada a ver. Salvação e a justiça, a Bíblia fala que é o dom da justiça. A justiça foi um presente, a não ser que você não queira receber. Eu quero. Então veja, você não tem que ter dúvidas a respeito de ser ou não um justo. Você é um justo porque é um presente. Uma vez que você aceitou a Jesus, você recebeu o presente, você recebeu o dom da justiça. Então aqui está falando a respeito de nós. Nós somos considerados aos olhos de Deus como justos. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então, o que é interessante nesse salmo aqui? Que aqui fala, ele compara o justo ao que, irmãos? A uma árvore. Olha que interessante. Será que tem algo aqui para a gente aprender nesse símbolo, né? Então, o salmista está comparando você a uma árvore. Fala assim, então, eu sou uma árvore. Eu sou como uma árvore. Então nós vamos, no dia de hoje, estudar a respeito disso. Que características que a Bíblia quer nos ensinar quando nos compara com uma árvore. Então veja, primeira coisa que eu queria que você pensar, pelo contexto que nós lemos aqui, irmãos, dá a entender que essa árvore está plantada, fala onde aqui? Junto a ribeiros de águas. Amém? Então essa árvore está plantada no solo, irmãos. Pergunta a você, pode uma árvore ser plantada num vaso? Sim, Luiz sabe, Luiz entende dessas coisas. Mas deixa eu dizer, o vaso é uma invenção humana. O vaso foi criado pelo homem. Deus não criou árvores para serem plantadas em vasos. Mas infelizmente, irmãos, comparando, né, usando essa simbologia para falar a respeito de nós, eu queria que você hoje compreendesse e checasse se você é uma árvore plantada no solo, com raízes, ou se você tem sido vivido como uma árvore plantada num vaso. Porque veja, eu não discuto que você é árvore, amém? A Bíblia fala que todo justo é como uma árvore. Então isso aqui não está mais em questão entre a gente, amém? Agora, aqui fala de algumas coisas. Aqui fala que dessa árvore as folhas nunca caem. Sim ou não? Fala que essa árvore, ao tempo certo, ela dá fruto. Sim ou não? Fala que tudo que essa árvore faz, prospera. Quem quer viver dessa forma, irmãos? Eita, é bom demais, irmãos. É bom demais. Então nós vamos, para que isso aconteça, como eu falei, eu não discuto que você é árvore, mas eu quero saber hoje onde é que estão plantadas as suas raízes. Se você é uma árvore de vaso ou se você é uma árvore que foi
fincada no solo, no lugar certo. Amém? A primeira coisa, irmãos, que a Bíblia fala é quem planta essa árvore, né? Fala que ela é uma árvore plantada junto a ribeiras de água. Deixa eu dizer, a primeira coisa, é Deus quem planta você. É Deus quem te coloca nas coisas, entendeu? E Deus, Ele nunca coloca árvores em vasos. Deus planta sempre no solo. Árvore em vaso é coisa de ser humano, é coisa do homem, né? Mas eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Mas Deus sempre nos planta no solo, porque Ele quer que a gente crie raízes. Mas como saber então, se eu sou uma árvore de vaso, ou se eu sou uma árvore de solo, se eu sou essa árvore certa aqui? Primeira, né? Árvores de solo, elas têm raízes. É a primeira coisa, irmãos. Árvore de vaso, ela não tem raiz, né? Ela até tem, né, Luiz? Mas ela fica presa, né? As raízes, elas são limitadas. Eu tenho certeza que você cria no vaso, mas depois para plantar na terra. Porque se você não plantar na terra, ela não vai criar raízes, ela não vai se firmar. Então veja, eu quero dizer, irmãos, que infelizmente hoje, entre os crentes, eu creio que todo aquele que foi nascido de novo, todo aquele que aceitou Jesus se tornou uma árvore. Mas infelizmente muitas árvores hoje estão vivendo em vasos. Por quê, irmãos? Porque é a moda. Você sabia disso? Que existe um modismo. A Bíblia fala de o pensamento do presente século. A moda é ser plantada em vaso, porque é mais bonito. Por que as pessoas plantam em vaso? O que isso fala? Fala de relacionamentos que não têm raízes. Fala de relacionamentos superficiais. Sabe, nós temos vivendo, eu acredito que isso deve ter começado ali nos anos 90, com a invenção do micro-ondas. Depois do micro-ondas, nada mais foi igual, irmãos. Nós vivemos a geração miojo, a geração micro-ondas, tudo é instantâneo, né? E eu ainda lembro que a primeira vez que eu vi micro-ondas, irmãos, eu estava na escola, eu ia fazer trabalho na casa de um amigo meu. Nós chegamos lá e ele botou alguma coisa para esquentar no micro-ondas, e para mim era novidade, né? Esse amigo era muito rico, acho que deve ter sido uma das primeiras pessoas a comprar. E aí ele pegou também uma garrafa de Coca-Cola, né? A gente já imaginando assim, poxa, eu devia ter um desse para esfriar também, né? Para gelar, porque a Coca estava quente, né? Olha só, a gente vive num tempo das coisas fugazes, das coisas acontecerem muito rápida, e isso não permite que a gente deguste das coisas, né? Eu estava indo com uma pessoa num lugar, e ela conhecia aquele endereço que eu estava indo, só que ao invés de vir por um lado, eu joguei pelo GPS para ir pelo lado oposto. E aí a gente estava chegando no lugar, falou, não, já passou. Eu falei, não passou. Já, porque ela foi o tempo inteiro olhando no celular, em vez de prestar atenção no caminho, né? E ela, mas já passou, eu conheço. Eu falei, não passou. Já passou. Aí, de repente, chegou no lugar, porque eu estava vindo do lado contrário, né? Ela sabia que aquelas coisas todas eram depois, mas ela estava prestando atenção no celular o tempo inteiro. E ela não percebeu o caminho, sabe? E nós somos essa geração que está o tempo inteiro conectada em todas as coisas e ao mesmo tempo não está em lugar nenhum. É tanta informação, né? Você sabe, hoje, antigamente, havia uma disputa para você ter uma informação. Você conseguia, eu lembro um amigo que chegou com uma Bíblia, não, isso aqui é uma tradução da Bíblia, lá do não sei onde, orada no monte, jejuada debaixo. Aquelas coisas, uau, hoje você joga ali no Google, você acha qualquer coisa, irmãos. O problema hoje não é a falta de comida, é o excesso, que você começa a comer, você não sabe o que você está comendo, aquele excesso de informação que você não dá conta mais de processar, sabe? E nós temos vivido uma geração sem raízes, uma geração plantada em vasos, uma geração que preza pelos relacionamentos superficiais. Não é assim, você, oi, tudo bem? O cara, tudo bem, mas tá mal pra caramba, mas é tão automático. Ou o cara começa a responder que tá mal, você passa direto, porque você não está nem esperando por essa resposta. Você não está nem sabendo o que está acontecendo com a pessoa do seu lado, porque são relacionamentos superficiais. As pessoas têm medo de se expor, as pessoas não se conhecem mais verdadeiramente.
Pergunto para você, quantos amigos de verdade você tem? Que conhecem você, que, não, pelo jeito de eu falar, ele sabe que eu estou bem ou estou mal. Sabe, nós conhecemos muitas pessoas, tem gente que tem 5.000 amigos no Facebook, mas real mesmo, que conhece ele, não tem meio amigo, 1, 2. Sabe, isso fala de uma geração sem raízes, uma geração desconectada, uma geração que não tem vínculos. E aí, onde que isso vai acarretar? O que o diabo ganha com isso tudo, irmãos? Relacionamentos humanos superficiais se tornam relacionamentos superficiais com Deus. Se você é uma pessoa superficial nos seus relacionamentos naturais, você vai se tornar uma pessoa superficial no seu relacionamento com Deus. Porque a Bíblia fala, olha, se você não dá conta de amar o irmão que você vê, como é que você diz que você ama a Deus? Então veja, há uma relação. Aquilo que nós vivemos aqui, com as pessoas que nós vemos, nós projetamos em Deus. Já viu pessoas que têm problema, têm revolta com os pais, têm problema de submissão, problema de indisciplina com os pais, ela vai ser assim com Deus. Se ela não permitir ser tratada pelo Espírito Santo, ela vai transferir isso para o relacionamento com Deus. Então veja, esses relacionamentos, essa maneira como nós estamos vivendo a cada dia no mundo as coisas, tem um propósito maligno, que é o quê? Que a gente se torne superficial com Deus também. Às vezes eu também me incluo nisso, às vezes a gente para aqui, vamos orar, irmãos, e eu começo a orar e tal, dali a 5 minutos, eu estou vendo que tem gente já de olho aberto, dali a 10 minutos, o cara já, pô pastor, que isso, olha aí o tempo que você está levando com isso. Você não consegue ter uma conversa de 10 minutos com Deus, por quê? Você não consegue com mais ninguém. A gente não para mais para ouvir as pessoas, não para mais para poder meditar nas coisas. Então isso são falta de raízes, são árvores criadas em vasos. Então a nossa geração é uma geração que é criada em vasos, que é avessa a compromissos, avessa a relacionamentos profundos, né? Falar, eu não vou, e às vezes até porque a gente já foi tão machucado, né? A gente não quer se relacionar profundamente com as pessoas, né? É interessante isso, irmãos, porque eu como pastor, eu procuro acessar, né, o algo mais das pessoas, né? E tem pessoas que têm bloqueios com isso, não te deixa acessar além da superfície. E eu fico pensando, será que essa pessoa é dessa forma com Deus também? Sabe, nós temos que ser arraizados. Mas a segunda característica de árvores que são criadas em vasos é que vasos são transportados de um lugar para o outro, né? Então, por exemplo, vai chegar o inverno, né? O Luiz cata os vasos dele e coloca para dentro de casa, para a árvore não morrer no frio. Ou, não, está muita sombra aqui, vamos mover esse vaso daqui de um lugar para o outro. Então veja, árvores criadas em vasos, elas estão o tempo inteiro se movendo de lugar. Já viu pessoas que são assim? Ela não consegue parar num lugar, ela fica 6 meses numa igreja, ela vai para outra, aí dá um tempo lá, tal, aí passa um tempo, não, vai para outro lugar. Por quê? Elas são movidas conforme a conveniência. Ah, não, está muito quente aqui, deixa eu mover esse vaso aqui para outro lugar. Ah, não, aqui está muito árido, sabe? E ela não entende que, às vezes, todas essas dificuldades, elas são colocadas para que ela possa crescer com força, para que ela realmente tenha consistência. Mas são árvores que se movimentam. Agora, para que você seja plantado na terra, você precisa ter convicção a respeito disso, irmãos. Sabe, eu tenho certeza que foi Deus que me plantou nesse lugar aqui. Sabe, se você não tiver essa convicção, você ainda é uma árvorezinha dentro de um vaso. Você não experimentou o solo, você não se agarrou, você não se firmou. Sabe qual que é o problema de árvores que são que se movimentam? Que elas não conseguem estabelecer um crescimento, né? Eu fico pensando, sabe, irmãos, a gente cresce com crise, você sabia disso? A gente cresce dentro de ambientes que são desconfortáveis. Deixa eu ser mais bonitinho aqui para você. Sabe a borboleta, né? Ela é um lagarto, né?
lagarto feio, que a gente acha tão feio, ela é uma borboleta e ela tem ali o casulo dela. E chega um ponto, né, em que as asas começam a nascer naquele lagarto, e ele começa a fazer forças ali para que aquela casca se rompa e ela possa voar. E é interessante, eu li, nunca fiz isso, mas eu vi uma vez uma pessoa falando que ela se compadeceu da borboleta, né, e resolveu ajudar ela, dar uma forcinha e abrir aquele casulo, né. E aquela borboleta, na hora que foi alçar voo, ela caiu, porque não houve o exercício necessário para que ela gerasse força nas suas asas. Então veja, muitas vezes Deus nos coloca em situações, aliás, você já parou para pensar isso? Por que a gente vive dificuldades? Por que Deus coloca desafios nas nossas vidas? Porque Deus quer que nós sejamos fortes. Agora, você já parou para pensar uma pessoa que fica evitando o tempo inteiro, ao invés de resolver os problemas, ela só desvia daqui, desvia dali. Ela não quer se indispor, não quer passar por problemas, não quer nenhuma dificuldade, sabe? São pessoas que não se desenvolvem. São pessoas que não se desenvolvem emocionalmente, pessoas que não crescem, porque estão o tempo inteiro movendo de lugar. Elas não têm lugar fixo, né? Pessoas plantadas em vasos, né? Elas vão de um lado para o outro, porque elas não têm vínculos com o lugar onde ela está. Mas tem uma outra característica também. Se você é uma árvore plantada em vaso, você não dá conta de se alimentar. Olha que interessante, a Bíblia fala que Deus plantou essa árvore aonde, irmãos? Junto a ribeiros de água. Deixa eu dizer, onde Deus te planta, existe alimento abundante. Mas você concorda comigo que tem gente na igreja que ainda está morrendo de inanição, morrendo de fome? Por quê? Está plantada em vaso. A árvore de vaso precisa ser regada o tempo inteiro, porque ela não dá conta de se alimentar. Aí é o líder de célula o tempo inteiro ligando, não, vamos irmão, vai, não, deixa eu te contar uma coisa, não, tem que dar o tempo inteiro comida na boquinha, porque ela está num vaso. Ela não consegue ainda acessar o alimento que está disponível para ela no solo. Mas deixa eu dizer, onde Deus te planta, Deus não te planta em qualquer lugar, Deus te planta onde existe alimento. Há uma fonte de alimento para você poder acessar, para você poder crescer. Então veja, mas se você está dentro de um vaso, você nunca vai conseguir acessar esse lugar, porque você está retido. Então veja, tudo isso que nós falamos aqui está relacionado a você gerar raízes, sabe? Para que você possa ser essa árvore frondosa, você precisa estar semeado na terra. É possível ser uma árvore num vaso? Sim, irmãos. Já viram aquela arte japonesa que chama bonsai? É umas árvores assim. Se tirasse uma foto na perspectiva, você fala, não, essa árvore aqui tem uns 10 metros. Você chega, vê ao vivo, ela tem 30 centímetros. Quanto menor é mais caro, né? Mais bonito. Mas aquilo é uma aberração, irmãos. Nós não fomos chamados para ser esse tipo de árvore. Nós somos chamados para ser grandes árvores. Nós somos chamados para manifestar o reino dos céus. Sabe, para que você seja uma grande árvore, você precisa estar plantado. Você precisa ter convicção que Deus te plantou num lugar. Sabe, esse é o princípio fundamental para que você possa frutificar. Ter vínculo, né? Eu lembro que eu fui inventar de plantar um tomate cereja lá no quintal de casa. Eu não fiz isso, mas todo dia a vontade era ir lá cavar na terra para ver se estava dando certo ou não. Passava uma semana, não acontecia nada. Falava, será que a semente está aí dentro mesmo? Passava 2 semanas e nada. E a vontade tremenda era de cavar para ver o que estava acontecendo. Sabe, muitas vezes a gente não quer esperar o tempo certo para frutificar. E antes de dar esse tempo de frutificação, a gente quer sair de um lugar e plantar no outro. Não, deixa eu sair daqui, deixa eu ir para outro lugar. Mas nós precisamos ter raízes. Primeiro, você precisa ter convicção que é Deus quem te plantou. Sabe, você tem essa convicção que você está no lugar certo? Não estou dizendo que aqui é o único solo, irmãos. Aqui não é o único solo. Mas para esse solo aqui existem árvores certas. Você sabe, para cada tipo de solo tem uma árvore.
Estava conversando com a minha esposa vindo para cá, né? Que essa época do ano fica aquele pólen no ar, né? É daquela oak tree, né? E é oak tree, né? Você ama essa árvore, né, Ronaldo? E eu estava falando assim, por que, né, uma árvore que dá tanto problema, né? Tanta gente com alergia, por que eles só plantam dessa aqui, né? E eu estava ouvindo, não lembro agora onde, falar que é uma árvore específica para esse solo aqui, que ela retira muita água do solo, né? Você sabe, a Flórida é um pântano, né? Não sei se já te contaram isso. E ela é uma árvore muito apropriada para cá, porque ela ajuda a drenar o solo. Deixa eu dizer, para cada solo existe uma árvore. Eu tenho certeza que Deus, Ele não planta em lugar errado, Ele não tem esses problemas. Eu já tentei plantar coisas onde não devia, plantar no solo errado, mas aquilo que Deus planta é no lugar certo, né? Eu lembro dos irmãos que vieram lá da Tampa Bay. Eu falei, olha, irmãos, eu não sou igual ao pastor Júnior, mas eu tenho certeza que para esse tempo é o que Deus quer ministrar na vida de vocês, é isso, né? Porque Deus, Ele sabe o solo onde você está sendo plantado. Mas você tem convicção disso? Você tem certeza? Porque você sabe, a dúvida é o que nos impede de ter raiz. Ah não, eu vou reter minha raiz aqui, porque eu não sei ainda se é o lugar certo. Ou não, eu estou ainda na dúvida. Deixa eu dizer, enquanto você viver em dúvida, você não frutifica. Enquanto a gente vive em dúvida, a gente é árvore de vaso, porque é árvore que não está vinculada, você não vai se dar a relacionamentos, você não vai deixar desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido. Sabe, mas eu quero dizer que quando você tem convicção, você começa a acessar, você entende que você foi plantado junto a um ribeiro de águas, e você começa a receber aquilo que aquele solo tem para te oferecer. Agora, não sei se Deus plantou perto de um lugar onde é sombra, onde é sol, mas você sabe, o jardineiro, ele sabe exatamente onde a gente tem que ficar. Sabe, Deus sabe exatamente aquilo que você precisa. Sabe, nós precisamos ser árvores plantadas. Precisamos criar raízes. Precisamos deixar Deus fazer e as coisas desenvolverem, irmãos. Você sabe, nós somos extremamente imediatistas, né? Eu me lembro que eu li um livro do Bill Johnson sobre pastores, né? E ele falava assim, que olha, eu não sei a fórmula para uma igreja dar certo, mas eu sei a fórmula para a igreja dar errado. Eu falei, que legal, né? Eu falei assim, troca de pastor a cada 3 anos, que você nunca vai conseguir estabelecer uma igreja. E eu fiquei pensando nisso. Você sabe, irmãos, que eu fui começar a perceber realmente as coisas conectadas aqui depois de 5, 6 anos como pastor dessa igreja. Tem coisa que leva tempo. Eu sei que nós somos muito imediatistas, né? Da geração micro-ondas, mas tem coisas que levam tempo para amadurecer no tempo de Deus. Por isso que a Bíblia fala que no seu tempo ela dá o seu fruto. Não é no seu tempo, no tempo de Deus, né? Não é o tempo que você escolhe. Eu sei que a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, às vezes até as coisas de Deus, né? Fala, não, mas é de Deus, tem que acontecer agora. Fala, não, não é agora, é no tempo de Deus. Deus às vezes está te preparando, Deus está preparando as situações, Deus está preparando as coisas para que isso funcione, né? Eu me lembro que quando eu liderava a célula, irmãos, eu fiquei mais de 1 ano com uma célula que tinha 3 irmãos, 3 irmãs, para falar a verdade, 3 senhoras na minha célula. E mais de 1 ano, aquelas mesmas 3 senhoras, e a célula não crescia, não ia um visitando, não passava um cachorro na frente para eu chamar para a célula, irmãos. E assim, depois de 1 ano e meio, parece que as coisas aceleraram. Nós estamos vivendo um ano da aceleração, né, irmãos? Eu creio demais nisso. Você sabe por quê? A gente acelera como um carro, né? A gente acha que as coisas têm que ir progressivamente, mas Deus não está preso no nosso tempo e espaço. Deus faz isso aqui, irmãos. E eu quero testemunhar que eu vivi isso, irmãos. Eu vivi isso. E a minha célula de 3, fazia 1 ano e meio que a minha célula tinha 3 pessoas. Em 2 meses, já não cabia mais no lugar. Tinham mais de 30 pessoas. E aí eu, fui reclamar com Deus. Foi, como assim, Deus? Por que as coisas não foram? Deus falou, você não estava preparado.
já eram teus, mas não era o momento. Você não ia dar conta, você ia se frustrar, ia frustrar aquelas pessoas. Então eu quero dizer que Deus sabe aquilo que é seu, irmãos. Mas o fruto ele vem no tempo certo. O nosso papel qual que é, irmãos? Criar raízes, se alimentar desses ribeiros de águas que o Senhor vai fazer no seu tempo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar.